Olá pessoal, tudo bom? Espero que os vídeos com esse capacete aqui, essa droga na cabeça, esse headphone esteja ficando melhor de áudio. Então vamos lá. Acho que todo mundo já falou alguma coisa sobre a exposição do Santander. Eu ia fazer um vídeo específico sobre isso, eu acabei deixando passar o tempo e assim, tudo que deveria ser dito já foi dito. Inclusive bobagens também já foram ditas. Mas o ser humano é assim. É, o que eu vou tentar fazer nesse vídeo é mostrar um pouco como é que a gente chegou nesse ponto. É claro que são muitos anos de história e eu não vou fazer um vídeo de algumas horas, tá certo? Vou precisar resumir. Então eu vou fazer um resumo histórico, mais ou menos histórico, resumo mais ou menos, de acordo com o que eu consegui resumir, pegar a história e mostrar da onde que partiu e por que chegamos onde chegamos e quais os motivos. Então vamos lá. Tudo começa no não tão longínquo século XIX, final do século XIX, quando pintores, a começar por Manet, embora ele não se considerasse um impressionista, o movimento impressionista começou com Manet. Eu estou falando da pintura lá na França. O que os impressionistas fizeram? Monet, Manet, Degas, Renoir e outros. Eles romperam com a Academia de Belas Artes. O que havia daí para trás? A arte sempre foi associada a alguns elementos especiais. Ela era sempre associada à beleza, associada a motivos religiosos, claro, no caso do Ocidente, relacionado ao cristianismo, mitologia, esculturas muito interessantes, sempre tendo como baliza o máximo da perfeição da técnica e o máximo assim, o artista se comprometia ao máximo com a sua qualidade. Ele tentava escultura, pintura, o tipo de arte que fosse, ele sempre procurava fazer da melhor maneira possível, da melhor maneira que ele conseguisse fazer, para apresentar ao público um trabalho belo, um trabalho bonito e um trabalho que tivesse uma referência de verdade, uma referência válida, uma referência histórica e esse tipo de coisa. Então você teve até o impressionismo quadros maravilhosos. A maioria dos quadros que vale a pena serem vistos são os quadros até o impressionismo. Eu incluo o impressionismo, apesar do impressionismo ter tido essa ruptura com a Belas Artes, eu incluo o impressionismo porque eu gosto muito dos quadros impressionistas. É, mas o fato é o seguinte: essa ruptura com a Belas Artes, o que ela propiciou? É claro que o impressionismo é essa a primeira geração que rompeu com a Belas Artes, com a Academia de Belas Artes. Então, ela ainda assim ela apresentava uma estética muito bonita. As pinturas são muito interessantes, muito bonitas, e elas continuam apresentando motivos nobres. Assim, você retratava coisas nobres, coisas belas que as pessoas gostavam de ver. A arte normalmente é para encantar as pessoas. Há pessoas que choram na frente de obras de arte, mas esse choro deve ser de comoção, de emoção, não de tristeza ou de desgraça. Então, esse sempre foi o papel da arte até essa época. O que aconteceu com o decorrer do tempo? A arte foi vindo, eu estou falando de escultura, pintura, basicamente escultura e pintura. Principalmente isso, que é o que a gente vai abordar nesse vídeo. Ela foi depreciando, ela foi caindo. A partir do momento que houve o rompimento com as tradições daquilo que se fazia em arte, você vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, e nós entramos no século XX com o modernismo, né, o tal do modernismo. E o que foi o modernismo em sua essência? O modernismo foi o seguinte: a arte, o que é a arte?
A arte não é mais o retrato do belo, o retrato do sublime, o retrato de belas formas, belas imagens, de você retratar momentos históricos, você retratar temas da mitologia. Não é só mitologia grega, pode ser mitologia do mundo inteiro. Enfim, você não usa mais do esmero, assim, da sua alta qualidade para retratar, para fazer uma obra singular, uma coisa que assim, dificilmente alguém conseguiria copiar da mesma maneira. Então, é, no século XX, o modernismo ele introduziu dentro da arte um movimento político, uma agenda política. Aí você vai dizer, puta que pariu, lá vem ele falar de comunismo, de esquerda, caralho, quatro. Olha, o comunismo, não, na verdade, o comunismo não é o começo disso. O Marx, ele apenas ele pegou ideias que já existiam, ideias revolucionárias que já existiam na sociedade e formulou a sua o seu conceito de comunismo, o seu conceito de movimento revolucionário. Mas ele pegou isso antes. Ideias revolucionárias já vinham do passado, já existiam, pelo menos na França, pelo menos durante a França, um pouco antes da Revolução Francesa, já existia ideias revolucionárias. O que é uma ideia? O que é movimento revolucionário? Uma ideia revolucionária. Ideia revolucionária é aquela que propõe, através de um movimento, um mundo novo. Ou seja, você tem que destruir tudo que existe, principalmente a base desse mundo, né? Os pilares desse mundo, para construir um mundo novo. Essa é sempre a base do movimento revolucionário. Que, obviamente, que a partir de Marx, com a formulação dos conceitos do comunismo científico de Marx, você teve a consolidação e o fortalecimento desse movimento. E depois ele foi ganhando corpo durante todo o século XX. Então, o que você tem no modernismo, que é o principal movimento do século XX? Você tem a tal da arte engajada. Ou seja, aquilo que você tinha que antigamente se fazia por beleza, quais eram os critérios? Era beleza, sublime, retratar mitologia, retratar fatos do passado, enfim, retratar aquilo que era belo na sociedade. Você teve dentro dessa categoria de arte, vamos chamar assim, artistas engajados. O que são artistas engajados? Artistas que usavam a arte, seja pintura ou escultura, para defender ideias políticas. No fundo é isso aí. Então você vem desde o século XX e você vem fazendo isso até os dias de hoje. Então, é, na época, do Renascimento, você teve o Michelangelo, que esculpiu Davi, por exemplo, esculpiu Davi a partir de uma rocha. De uma rocha ele foi esculpindo e fez produziu aquela estátua maravilhosa do Davi. Desculpa. Hoje, não estou falando só de Brasil, estou falando do mundo ocidental inteiro. Hoje você tem no Museu de Los Angeles uma rocha. A arte moderna é isso. A arte verdadeira, a arte antiga, que era verdadeira, você tinha um artista maravilhoso, um gênio, que pegava uma rocha e esculpia uma figura humana ali. Tá certo? Qual é a arte moderna? Você pega a porra da rocha, a rocha, e você coloca na frente do museu. Isso é a arte moderna. É a porra da rocha. Você pegou a rocha aqui, levou para lá. Isso é a arte moderna. O que você fez na rocha? Porra nenhuma. Qual é o seu conhecimento, a sua técnica para produzir uma obra de arte? Nenhuma. Zero. Essa merda é arte moderna. Tá lá, no Museu de Los Angeles, na frente do museu. Uma porra de uma pedra. Pagaram milhões de dólares por uma pedra. Assim, conforme eu estou explicando, eu estou colocando exemplos concretos para você ver. Se você vai, isso aqui é teoria e na prática. Na prática é isso. Isso é a prática. Um artista, da época que existiam artistas, ele pegava um objeto bruto, um pedaço de rocha, e esculpia. E fazia uma escultura, uma figura humana. Hoje você pega a rocha e coloca a rocha lá. Ou seja, qualquer débil mental pode ser artista
modernista. Que tipo de técnica você precisa para produzir uma bosta dessa? Nenhuma. E é claro que existem artistas muito interessantes no modernismo, mas são minoria. Porque a arte passou a ser engajada. Não, a arte tem que ser política. Você tem que incluir a porra da agenda política revolucionária dentro da arte. Então a arte não é mais aquela beleza para você encantar as pessoas. Não, é para você chocar as pessoas. É para você mostrar a feiura, a desgraça, para você mostrar uma agenda, para você mostrar coisas grotescas ali na pintura ou na escultura, para provocar assim, uma reação, às vezes de asco da pessoa ou de nojo ou do que quer que seja. Isso é arte engajada, eles chamam de arte engajada. É para você destruir o conceito de beleza, na verdade, na cabeça das pessoas. Para que as pessoas comecem a se acostumar que a arte não é mais o sublime, não é mais retratar a beleza. Não, é retratar a desgraça, a feiura, o grotesco. É isso. E obviamente que você baixa os padrões artísticos, porque antigamente você tinha que criar coisas maravilhosas. Hoje qualquer merda é arte. Teve um professor de uma universidade americana que ele fez uma experiência com os alunos. Não sei se vocês conhecem o Craig Pollock. Craig Pollock é um artista norte-americano de arte moderna. Então ele fazia assim, jogava assim, pegava uma, um quadro grande assim, e começava a jogar tinta, assim, um monte de polvilhados de tinta, assim, um monte de merda assim. Isso é arte moderna, tá? Aí o professor falou, vou fazer uma pesquisa aqui, vou fazer uma análise de caso. Ele pegou uma imagem, ele tirou uma foto e pegou uma imagem e falou, esta aqui é uma imagem, é um quadro de Pollock, ou seja, é uma imagem branca cheia de pontilhados de cores, assim, o cacete a quatro. Aí ele deu para os alunos falar, o que vocês analisem essa imagem de Pollock, certo? Aí cada um falou uma coisa e tal, aquelas coisas, né, de intelectual, caralho, e vê essas porras abstratas e fala um monte de merda, assim, pra justificar que aquilo lá é uma beleza, uma maravilha, uma obra de arte, né? Um gênio quase. Aí os caras fizeram tal e tudo mais. Aí o professor falou: ó, é o seguinte, é, eu fiz uma pequena sacanagem com vocês. Na verdade, essa foto desse polvilhado de cores que eu te mandei não é um quadro de Pollock. Eu peguei o meu avental de pintura, que tá todo sujo, e eu tirei um zoom, aproximei, tirei um zoom e tirei uma foto de um pedaço dele e mandei para vocês. Isso que vocês analisaram era uma foto do meu avental borrado de tinta. Qual é a moral da história? Qual é a moral da história? A moral da história é uma só. Ou seja, um avental sujo de tinta de qualquer pintor, se você tirar uma foto e colocar ali e dizer que é o quadro do Pollock, as pessoas vão dizer que é um gênio, que é uma pintura genial, que vocês vão ver um monte de coisa, vão explicar um monte de merda. Ou seja, na verdade é só um borrão. Essa é a arte moderna. Essa é a arte moderna. Ou seja, por que o Pollock ficou conhecidíssimo, ficou famoso, seus quadros valem milhões? Porque críticos, assim, não é só o artista. O artista faz essa arte, essa porcaria dessa arte moderna, e ele tem que ter críticos e tem que ter donos de galerias que valorizem isso, que façam com que isso seja assim, críticos que elogiem esse tipo de arte para que as pessoas leiam essas críticas, ou realmente os críticos estão falando que isso é uma maravilha, realmente, então deve ser maravilha, então eu vou comprar essa porra. Então aí você tem a galeria de arte que vende isso, ou seja, isso se transforma num negócio. Você tem críticos também seguindo esse mesmo padrão degradado de valores do modernismo, elogiando porcarias, para que você transforme esses caras em artistas famosos, para que seus quadros se valorizem, para que as galerias de arte vendam. Porque se esses quadros não ficarem valorizados, a história vai passar e ninguém vai se lembrar dessa merda. E eles não vão criar novas gerações de pessoas que vão fazer coisas ainda piores. Então é todo um processo é todo um mercado que funciona em torno disso. Então, se você for imaginando que isso vem de geração, olha, nos Estados Unidos já teve artista, vamos colocar entre aspas, artista, assim, que defecou num local, defecou, misturou com palha, o cacete a quatro. Olha, isso é um quadro de arte moderna, um monte de merda misturado com palha.
Puta, mas que artista genial! Quantos anos de estudo você precisa para fazer isso? Você vai no quintal, vai na varanda do seu prédio, coisa, caga em cima de de um- de algum local que você possa armazenar, sei lá, uma tábua, um, um, um papelão, alguma coisa. Depois você vai em algum lugar, busca palha, mistura aquela merda e mostra para os vizinhos: olha, eu sou um artista modernista, olha que obra que eu fiz. Porra, mas tem gente que faz isso e expõe em museu, caralho. Então, que mais degradação dá? Isso existe, procura na internet, isso está na internet. Qual é o que mais precisa ser feito para você degradar a arte? Colocar uma merda dessa como sendo arte. Ou uma rocha em estado bruto na frente de um museu e dizer que isso é uma escultura moderna. Não, vai nos museus, eu não sei onde você mora, mas vá no museu de arte moderna, procura essas porras que tem de arte. Veja o que tem ali. Às vezes você vai no local, tem um quadro em branco, assim, não tem porra nenhuma escrita, não tem porra feita. O cara pegou um quadro, colocou um quadro em branco ali, tá lá o nome do cara. O cara é um artista. Produziu um quadro em branco. Ou o outro pegou um quadro em branco e jogou assim, pegou a tinta na mão assim, jogou assim, tchum, 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 5 cores de tinta. Puta, produziu um quadro. Se você der pra um chimpanzé essas mesmas tintas, ele pega com a mão, joga também e faz a mesma merda. Isso é artista? Isso é arte? Quem faz isso é artista? É. Para os críticos de arte de hoje, que estão vendidos para esse sistema, é arte. Aí a gente chega nessa desgraça que foi a exposição do Santander. Veja, a questão não é saber se é arte ou se não é arte. Assim, pelo padrão do que se transformou em arte no modernismo, qualquer merda é arte. Tudo é arte. Inclusive esse filho da mãe desse Jean Willis está querendo aprovar um projeto de lei dizendo que você não pode censurar nenhum tipo de arte. Ou seja, qual é a definição de arte? Arte é hoje qualquer merda. Se você pegar um pedaço. Eu já acabei de falar, se você pegar um monte de merda e misturar com palha, isso é arte. Então se passa um projeto de lei dizendo que você não pode censurar nenhum tipo de arte, então tudo é arte. Você pode fazer qualquer merda. Basta você dizer que é arte. Pronto. Está protegido por lei. Espero que não passe esse projeto de lei, mas é só uma tentativa. É evidente que todo esse tipo essa arte vagabunda, dessa arte grotesca, podre, tem todo o apoio da esquerda, no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Onde tem exposição desse lixo, desse tipo de lixo, quem é que está por trás? Ah, nesse caso do Santander está o movimento LGBT. E quem que dá dinheiro e força para o movimento LGBT? É toda a agenda de esquerda. Quem é que está defendendo esse tipo de exposição? É PSOL, é PCdoB, é PT, é toda essa merda de esquerda. Porque faz parte da agenda. Faz parte da agenda. No caso dessa exposição, é uma exposição com fotos de crianças. Tem criança transformada em travesti ali. Por que isso entra no crime de corrupção de menores e de pedofilia? Porque você, em primeiro lugar, criança ela é homem ou é mulher, tá certo? Ela é macho ou fêmea, tá certo? A hora que você coloca uma imagem de uma criança vestida de travesti, o que você está colocando, o que você está dizendo ali? Você está dizendo que aquela criança já tem vontade sexual, já está se manifestando sexualmente. Então você está erotizando a criança. Isso é crime. Porque você está dizendo que aquela criança está erotizada, então ela vai ser objeto do desejo de adultos. E quando você erotiza a criança e ela se torna objeto de desejo de um adulto, o que você tem? A porra da pedofilia, que é crime. Então é isso. A exposição foi feita para isso. E assim, exposição aberta para as crianças. E tinha um projeto que os promotores do Rio Grande do Sul denunciaram, foram visitar a exposição e denunciaram que havia um projeto com material de apoio e tudo mais, para que isso seja estudado, para que as crianças fossem ver essa merda como estavam indo ver, e aquilo fosse debatido nas escolas. Da criança de 9 10 anos, fossem ver lá, olha lá, que é uma criança viada.
Tá lá a foto de uma criança um menino vestido de travesti. Sem contar a parte da religiosa, que você coloca nomes chulos em hóstia, você coloca a imagem de Cristo como se fosse uma representação de um deus hindu de vários braços, e nas mãos você tem vibrador, plug, anal, cacete a quatro. Quer dizer, sem contar esse tipo de profanação de culto de objeto religioso. Então, qual que é o efeito desse tipo de arte? O efeito desse tipo de arte é o seguinte: é destruir. É destruir valores. É destruir os valores civilizacionais da sociedade. Esse é o objetivo desse tipo de arte. Agora, isso tem o apoio do movimento LGBT. Você coibir esse tipo de arte é homofobia? Não, filho. Não é homofobia. Eu vou ter que fazer um outro vídeo depois para contar só sobre o movimento o revolucionário e as suas vertentes, por onde que ele se espalhou. Em primeiro lugar, o movimento LGBT ele não é um movimento que represente o movimento gay, o movimento homossexual. É um movimento de militância política de esquerda, financiado pela esquerda, para promover esse tipo de guerra contra a sociedade. Então, tudo que for a desgraça, tudo que corrompe a sociedade, nós vamos lá e vamos apoiar. Todos os gays apoiam? Evidente que não. A maioria dos gays, dos homossexuais, não apoia esse tipo de coisa. Não apoia nem esse movimento LGBT e nem esse tipo de exposição. Eu recebi recentemente uma foto do Globo. O Globo estava fazendo uma matéria sobre uma parada LGBT que o prefeito cortou a verba. Eles iam precisar de 600 mil reais para poder fazer o evento lá, a parada deles. E aí estavam fazendo uma vaquinha. E um cara escreveu embaixo: olha, eu sou gay, mas eu não assino essa agenda, não dou um centavo para vocês. Porque a defesa do homossexual não é esse tipo de coisa. Não é você criar uma guerra contra a sociedade e você profanar todos os valores da sociedade. Não é você criar uma parada gay na Avenida Paulista, onde aquela porra é uma suruba a céu aberto, que assim, na própria Avenida Paulista e nas avenidas adjacentes, é suruba e putaria a parada inteirinha. É se você for fazer com a sua mulher ou for fazer com o seu marido no meio da rua o que esses caras fazem na Avenida Paulista, você vai preso. Você vai preso, porque você tá fazendo sexo no meio da rua. Esses caras fazem e todo mundo vê, e a imprensa toda cobre e não acontece nada. E você reclamar contra isso é homofobia? Você não querer que duas pessoas, seja homem, seja mulher, seja puta que pariu que for, trepe no meio da rua, você não querer isso é homofobia? Não, não é homofobia, porque eu não quero que dois homens trepem no meio da rua, nem duas mulheres, nem um homem, nem uma mulher, e nem 15 pessoas ao mesmo tempo. Eu não quero que ninguém faça isso no meio da rua. Nem hétero, nem homo. Onde que isso entra num conceito de homofobia? Não é um conceito de homofobia. Agora, se você protesta contra esse tipo de coisa, vem toda. É homofobia. É igual quando você discute com um militante de esquerda sobre política. Você discorda dele. Você é fascista, você é nazista, você é o caralho. Assim, gente imbecil. Só sabe gritar bordão. E bordão que não significa a realidade. É o bordão de um termo, de um conceito que não se aplica na realidade. Que é um xingamento de criança idiota, só isso. Então como é que nós chegamos aonde nós chegamos hoje? Foi um processo. Foi um processo, foi vindo desde o final do século XIX e foi subindo, foi subindo, foi subindo até chegar nessa merda de hoje. Que você tem a arte servindo a objetivos políticos, só isso. Aí, quando fechou, a coisa maravilhosa, quando fechou a exposição, o Santander fechou a exposição, devido ao número de críticas, evidentemente. Aí, no dia seguinte, vamos lá, o grupo do LGBT, vamos fazer um protesto. Não, a exposição não tinha nada de pedofilia, não tinha nada de pornografia. Aí um cidadão militante, tá? A foto tá na internet para quem quiser ver.
Aí um militante sobe no portão, no trinco do portão, que é uma porta grande assim, sobe com a bunda de fora para trás assim. Então, ou seja, pra gente justificar que não tem pornografia na exposição, eu subo no portão e boto a bunda para fora pelada. Tá certo? Então, assim, acompanho o argumento. Eu fui, por exemplo, vou dar um exemplo agora. É o mesmo tipo de argumento. Então, a pessoa me chama de assassino. Eu falo, que? Eu não sou assassino. Você é assassino? Não, eu não sou assassino. Ah, tá bom, eu vou mostrar pra você que eu não sou assassino. Então eu saio e mato alguém e volto. Tá vendo? Eu não sou assassino. É isso. É a mesma lógica. Pra mostrar que a exposição não é pornográfica, eu vou lá e fico pelado, pendurado no portão. Pra mostrar que não tem pornografia. É assim. São pessoas doentes, são pessoas absolutamente perturbadas mentalmente. E volto a dizer, os homossexuais, de verdade, os homossexuais corretos, os homossexuais decentes, pessoas normais como eu, você, como todo mundo, não são essas pessoas. Essas pessoas são uma minoria. Você tem em todo segmento, você tem os tarados. Entre os heterossexuais, você tem também um grupo, uma porcentagem da população que é tarada. Se você criar um movimento político na rua, falar, olha, vamos trepar aqui na Avenida Paulista, uma grande suruba a céu aberto, só para heterossexual. Pô, você vai ter uma pequena porcentagem da população que vai lá, porque são pessoas taradas, pessoas exibicionistas, pessoas que gostam desse tipo de putaria no meio da rua. É a mesma coisa parada aqui. Você tem uma minoria de homossexuais que gostam de exibicionismo, gostam de trepar na rua, em público, cara. É só isso. Agora, isso não quer dizer que os homossexuais em si, todos eles tenham esse tipo de comportamento. Até porque grande parte deles rejeita esse tipo de comportamento. Então, o que o movimento revolucionário faz? Ele pega líderes desses movimentos, fomenta com dinheiro e atrai os tarados e aqueles que são desequilibrados mentalmente, para fazer esse tipo de baixaria. Aí você vê no meio da rua, os caras começam a ficar pelado, mostra a bunda, mostra o cacete. É esse tipo de coisa. São todas pessoas doentes. Uma parte é paga, é uma militância paga, e uma parte é uma militância tarada, que vai lá para exibicionismo. Que você tem tanto hétero quanto homo. Só isso. É que o heterossexual não tem movimento financiado. Você não tem parada heterossexual, você não tem esse tipo de coisa. Mas se você criar uma parada heterossexual, você vai ver, na Paulista vai ser a mesma coisa. Você vai ter um monte de casais heterossexuais trepando a céu aberto, porque você tem aquela porcentagem de tarados e de pessoas desajustadas também dentro dos heterossexuais. Então, é só isso. É só isso. Depois eu vou fazer um vídeo mais profundo sobre esse movimento LGBT, movimento gay, para mostrar de onde que saiu isso e de onde que foi influenciado, da onde saiu essa ideia e como chegou nos dias de hoje. Mas hoje eu estou falando sobre a arte, é só para explicar um pouco como é que a gente chegou nesse tipo de coisa. Então não foi de hoje para amanhã. Essa exposição do Santander bizarra, ela não aconteceu assim, ó. Alguém teve a ideia, opa, vamos fazer uma exposição aqui com putaria, zoofilia, pedofilia, o caralho a quatro, para mostrar para as crianças. Não, isso não começou agora, isso vem. As ideias têm consequências. Tem um livro muito interessante do Michael Weaver, chamado exatamente com esse nome, As Ideias Têm Consequências. Ainda não fiz resenha desse livro, vou fazer em breve. É muita coisa para falar e pouco tempo. Então é isso. As ideias colocadas em prática, elas têm consequências. Porque ela tem a continuidade, ela não morre, ela continua. Então é isso. Bom, deu quase meia hora já. Eu acho que já falei demais. Então o resumido é esse, tá certo? Da onde que saiu isso? Começou com o rompimento com a Academia de Belas Artes pelos impressionistas. Essa primeira geração, que é a geração dos impressionistas, continua maravilhoso, porque a ruptura não se dá de uma hora para outra. Porque quais são as fontes, quais são as influências dos impressionistas? Continua sendo a geração anterior, as gerações anteriores, que eram muito boas. Então o impressionismo continua muito bom. Então você vê a degradação, ela vai se tornando cada vez pior no decorrer das gerações.
Então, se você pegar toda a história da arte do final do século XIX até os dias de hoje, você vai ver que é pouco a pouco. Cada geração que vai surgindo é um pouco pior que a anterior, até que você chega no patamar de hoje, onde a escultura não é mais você desbastar uma rocha e criar um formato humano. É você pegar uma rocha inteira e colocar na porta do museu. É você cagar e misturar com palha e colocar no museu para ser admirado. É você criar esse tipo de, de exposição e dizer que isso é arte. É isso. Tá certo? Então era isso. Isso ninguém falou. Pelo menos que eu tenha visto, ninguém falou. Então todo mundo já falou sobre essa exposição, mas faltava dar o panorama, o panorama histórico disso para mostrar de onde veio, porque nada aparece do nada. Tudo vem de algum lugar, tudo tem uma origem, tudo tem uma fonte. E a gente só vai saber disso através da história. É a história que mostra pra gente onde isso começou. Quando você vê alguma desgraça acontecendo, ou alguma ideia sendo defendida, você tem que pegar essa ideia e voltar no tempo e saber de onde que saiu essa merda. Aí você vai descobrir de onde que saiu essa merda. Tá bom? É isso aí. Deixa eu tomar um negócio que a garganta secou. É isso aí. Então uma saudação e até a próxima.